O povo de Deus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por cada irmão que se encontra aqui agora conosco para ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvo a Deus por cada pessoa que vai estar ouvindo esta mensagem pelo YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês de uma forma poderosa. Que nesta hora, ao você ouvir esta mensagem, que o poder de Deus entre na tua casa, transforme toda a tua família de uma forma poderosa. Com esta mensagem vamos aprender a pedir as coisas ao Senhor. Porque às vezes pedimos algo a Deus, não sabemos a gravidade que é. Amém? Então, abra as vossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Amém, queridos? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, que diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Em santificação e honra. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, se faça presente no nosso meio. Fala de uma forma poderosa a tua igreja. Que haja agora, Senhor, edificação. Penetra, meu Pai, de uma forma poderosa, meu Deus, no coração de cada um que ouvir esta mensagem. Espírito Santo, tenha liberdade agora neste lugar. Vai tocando em cada pessoa, Senhor. Eu já te peço, já te agradecemos assim, com certeza da vitória, em nome do nosso Senhor Jesus. Sentem-se todos em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, ele exorta o povo a ter uma vida de santificação, ou seja, para manter um vaso em santificação. Irmãos, quando diz um vaso em santificação, é para que nós tenhamos uma vida santificada. Mas eu quero deixar para a igreja de uma forma bem enfática, para que a gente venha entender, que ele diz para que a gente mantenha, os tessalonicenses mantenha o seu vaso em santificação. Mas nós, como servo de Deus, sonhamos em ser um vaso a ser usado na mão de Deus. Sonhamos em ser um instrumento na mão de Deus e pedimos a Deus para sermos um instrumento na mão dele. Queremos ser um vaso na mão do Senhor. Agora, repete comigo assim, ó. Instrumento e vaso não se governa. Você tem que ter isso, irmãos, na sua mente. Quando você abre os seus lábios, que você pede ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas querem ser um vaso usado na mão de Deus. É fato, é notório isso. Todos nós cristãos queremos ser um instrumento na mão do Senhor. Nós queremos ser um vaso a ser usado para edificar vidas. E nós pedimos a Deus, Deus, me faz um vaso nas tuas mãos, me faz um instrumento nas tuas mãos. E sem saber as consequências que é ser um vaso. O vaso tem algo positivo, queridos, e algo que para nós soa como algo negativo. Nós queremos ser este vaso na mão do Senhor. Para que Jesus venha nos usar. Quando eu digo para edificar vidas, mas temos que entender que quando você se torna um vaso na mão de Deus, um instrumento, você não se governa mais. Você não se manda mais. Você passa a ter um dono. Essa é a forma, essa é a parte positiva. Você passa a ter um dono. E quando você passa a ter este dono, que você pediu tanto para ser um instrumento, um vaso,
Ele derramou isso em você. Você agora recebe os dons espirituais e começa a saquear o inferno. Começa a povoar o céu. Mas agora você passa a ter um dom que vai te governar. Ele vai agora colocar você no caminho que ele quer que você siga. Você tem que fazer as coisas que ele determinar para que você venha fazer. Por quê? Você pediu para ser um vaso na mão de Deus. E, queridos, então, para que você entenda, estamos aqui vendo o apóstolo Paulo falando com os tessalonicenses. Observe, ele começa a falar aos tessalonicenses, exortando a santidade, ao amor fraternal, a ter uma vida de trabalho. Ele começa a conversar com os tessalonicenses acerca dessas coisas, instruindo, para você entender como passa a ser um vaso, o que é que um vaso passa. Você pensa que esse é um instrumento na mão de Deus, que esse é um profeta, é um homem que saqueia o inferno, é um homem que profetiza, é um homem que coloca a mão a pessoa curada. Você pensa que a pessoa que faz isso é só isso. Não, Deus derramou sobre mim este poder, este dom, e eu estou de boa, eu estou tranquilo, não preciso eu fazer mais nada. Não, se Deus derramou isso sobre mim, eu estou com cobertura tremenda. Ei, a tua cobertura você tem. Agora as consequências do que você pediu vêm. Observe uma coisa, o apóstolo Paulo está conversando com os tessalonicenses, mas quando você vai para o livro de Atos, capítulo 17, você vê a passagem dele em Tessalônica. Ora, em Tessalônica ele começa a pregar para os tessalonicenses, chega lá na sinagoga dos judeus, ele começa a pregar, as pessoas se convertiam de uma forma tremenda. Surge agora um tipo de uma inveja dos judeus. E começa agora, para você entender o que é ser vaso, começa a perseguir o apóstolo. O apóstolo sai dali, eles colocam, tiram o apóstolo dali, leva o apóstolo para Bereia. Chegando nesta cidade, neste lugar, lá na sinagoga ele começa a também pregar. E logo lá, mais do que em Tessalônica, as pessoas começam a se converter ao cristianismo. Até mesmo os judeus que estavam ali também com eles, ali na sinagoga, começam a se converter também. Quando os judeus de Tessalônica sabem que Paulo está em Bereia, fazendo sucesso espiritual, ganhando almas, saqueando o inferno, logo o que eles fazem? Saem de lá e vai atacar o apóstolo, lá onde ele está. Para que você entenda que o apóstolo Paulo foi um vaso tremendo na mão de Deus. Quando você vai para o livro de Atos, no capítulo 9, quando tudo começa, presta atenção nisso para que você entenda. Quando tudo começa, que ele tem um encontro com Jesus. Quando Jesus aparece para ele, ainda ele era Saulo, o que é que acontece? Ele cai do cavalo, como está escrito, e depois ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus diz, sou eu, Jesus é quem tu persegue. Jesus disse para ele, olha aqui vou mostrar quanto ele pode recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque ele não podia guerrear contra Jesus. Mas o que acontece? Logo depois, quando ele desce já para casa e fica lá orando, quando passa aquele servo do Senhor, passa o servo do Senhor, lá o homem de Damasco o discípulo chamado Ananias, que Jesus manda ter encontro com Saulo, queridos, presta atenção nisso, que manda ter encontro com Saulo, o discípulo olha para Jesus e diz, mas esse Saulo que perseguia o teu povo, que ele fazia e acontecia, fala para Jesus, Jesus diz para ele, não, este para mim é um vaso escolhido, mas observe, agora vou mostrar o quanto, presta atenção, o quanto deve padecer pelo meu nome. Logo, quando o apóstolo ele vai se tornar apóstolo, Jesus deixa enfático, quanto deve padecer pelo meu nome. Você entendeu o que é ser um vaso na mão de Deus? Você entendeu quando você disse que quer ser vaso do Senhor? Como Deus trabalha? Mas nós temos que entender, para resistir ser vaso, ser cheio de dons espirituais, que é o que mais queremos, quem não quer? Quem não quer pregar a palavra de uma forma potente? Todos nós queremos pregar. Quem não quer pregar uma palavra com eloquência? Todos queremos pregar. Quem não quer fazer sinais e prodígios vindo do alto? Todos nós queremos. Queremos ser esse instrumento na mão de Deus. Queremos ser esse vaso na mão de Deus.
Mas tem um preço a se pagar, querido. Tem um preço a se pagar para ser este vaso. Não é de qualquer forma, eu sou vaso, começo a fazer e sem ter consequência. Tem consequência, sim. Disso você pode ter certeza. Mas antes de buscar os dons espirituais, para você resistir o peso que vem você recebendo esses dons, você tem que buscar primeiro dos dons espirituais, buscar o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade, amor, paz. Entendeu? Perseverança, tem que buscar todas essas coisas para se fortalecer, para resistir o que vai cair sobre você, você sendo este vaso que você escolheu ser na mão do Senhor. Pastor, mas como é que eu posso saber disso? Porque eu quero ser um vaso na mão de Deus. Por quê? Quando você começa a ler algumas passagens bíblicas, para você entender como o que é que o vaso passa quando Deus quer usar, Deus pode usar ele aqui, em qualquer lugar que Deus o enviar, em qualquer hora que Deus determinar. Observe uma coisa, aí saindo daqui, eu não sei se você vai ter mais essa coisa no coração de dizer, não, eu quero ser usado por Deus. Agora eu te pergunto, de que forma você quer ser usado por Deus? De que forma você quer ser usado por Deus? Vamos lá. Oséias, no capítulo 1 de Oséias, de uma parte simbólica, o que é que Deus faz? Um casamento simbólico de Oséias com uma prostituta. Agora eu te pergunto, casou com uma prostituta? A prostituta ainda o traiu. E depois Deus fala para Oséias o quê? Vai, ama a mulher amada de teu amigo e adúltera. Ou seja, Deus manda que ele volte para a mulher que traiu ele, uma prostituta. Eu te pergunto, quem é de nós queria aceitar um negócio desse? Quem de nós iria, se Deus mandasse, casar com uma prostituta? Nenhum de nós queria uma coisa dessa. Por quê? Não, nós não vamos querer. Deus não mandou, mas a gente vai ficar com o pé atrás. Mas o servo de Deus, aquele que é vaso, tem a incumbência de obedecer aquilo que Deus determina. Obedecer aquilo que Deus determina. Se Deus mandou, tem que obedecer às determinações do Senhor. Por que Deus faz? Deus queria mostrar para o povo de Israel o seu imenso amor, o seu imensurável amor. Mas como? Para que o povo entendesse que mesmo ele adulterando, mesmo em pecado, na idolatria, mesmo assim Deus o aceitava de volta, porque Deus ama. Mesmo, e mostrando de uma forma simbólica através da vida de Oséias. Então eu quero dizer, Oséias não era vaso, mas olha o que ele passou. Quando vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 24, a partir do verso 15. Imagine você, querido, para você entender. Imagine você, Deus agora chega para Ezequiel, o profeta, e diz, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo de teus olhos de um golpe, e manda pregar ao povo, manda pregar aos judeus, manda pregar, falar para o povo de Jerusalém e de Judá o que iria acontecer, que iria destruir o templo, iria destruir a cidade. O templo deles, é o desejo dos olhos deles, é algo que eles estimavam muito o templo, e Deus, através da vida do profeta, que é um vaso, Deus agora vai usar. Mas o que Deus fala para Ezequiel? Ele diz que vai morrer a mulher dele. Ele diz que ele pregando de manhã, à tarde, morreu a minha mulher. Mas ele avisou a Ezequiel que a mulher dele iria morrer, que Deus ia exterminar a mulher dele. Imagine você, querido, com sua esposa amada, com seu esposo amado em casa, e Deus diz, vai pregar porque seu esposo vai morrer. E tem mais, você não pode ficar de luto, você não pode chorar, a não ser que você chore no escondidinho. Não, você não pode nem comer pão belo pelos homens, não. Você tem que ficar numa posição para ser símbolos, para que ele entenda isso. Entenda o que vai acontecer com eles. E Ezequiel continuou pregando. Você entendeu o que é ser um vaso na mão de Deus? Você entendeu o que é fazer a obra de Deus? É você saber fazer e fazer bem. É você fazer as coisas sem saber o que vai acontecer, querido. Irmãos, presta atenção numa coisa. Ainda quando eu estava em Salvador, os profetas diziam que eu ia ser pastor. E eu fiquei com aquilo no coração. Eu não tinha certeza de que ser um vaso na mão de Deus eu poderia passar por coisas terríveis que iria me deixar triste, iria me fazer derramar lágrimas.
E muitas pessoas querem ainda pastorear, ser pastor, porque não sabem o que é ser pastor. E eu era um dos homens que eu queria ser esse pastor. Os profetas chegavam subindo no altar, pegavam em mim e diziam, tu és pastor, e eu fiquei com no meu coração, meu Deus. Então, certo dia, estava um pregador, irmãos, pregando de uma forma tremenda. Alguns pastores, a minha retaguarda. Eu, na frente, eu era diácono da igreja. Me respeitavam muito os pastores que estavam aí. O pregador, Deus usando de uma forma poderosa. E eu começo a dizer ao meu coração, Senhor, se tu disse que eu vou ser pastor, eu quero ser pastor agora. Antes que eu fique velho, irmãos, o homem estava na minha frente. O homem não olhou para mim, para me tocar. Ele só fez isso com a mão, ó. Pegou, virou para mim e ele disse, o que tu pedes eu irei fazer, mas cinja teus lombos. Para você entender. Agora, pouco tempo depois, o pastor sai da igreja. O pastor presidente manda um recado para mim e diz para mim que vai mandar um pastor para lá se eu cuidaria do pastor. Eu, se o senhor mandar, eu cuido com muito amor. Pode mandar. Passa tempo. Ele me chama e disse, olha, diácono Joselito, Jesus falou comigo esta noite. E ele disse para eu te colocar para pastorear aquela igreja, e quem achar ruim, vai falar diretamente com ele. Eu disse, amém, se Jesus mandou, eu estou aqui. Eu não sabia o que é ser o vaso, o que é que o vaso passa. Começa a rejeição, o sofrimento, lágrimas, tanto de mim quanto da minha esposa, porque eu tinha um chamado, mas não tinha noção do que era ser este vaso que eu tanto queria ser no nome de Deus. Passa-se tempo. Presbítero, vou para presbítero, evangelista. Eu começo, Senhor, eu sou evangelista há não sei quantos anos. E eu quero também, você pastor, já estava pastoreando, chamado de pastor, andava no meio de pastores. E agora? Comecei a buscar de Deus, e Deus agora me unge a pastor, o Senhor me ungiu. Num sonho, Deus aparece para mim 2 anjos, de quase 3 metros de altura. Me pega pelo braço e me leva para um lugar escuro. Chegando naquele lugar escuro, acendeu-se um refletor tremendo em cima de mim. Apareceu na mão daquele anjo um vaso de azeite, um vaso de óleo, mas era lindo demais. Me colocaram de joelhos. Derramou na minha cabeça aquele azeite, o azeite começa a descer na minha cabeça. E a voz brada do céu dizendo, eis que esse óleo derrama sobre a tua cabeça, serás para sempre o meu pastor. Eu levantei, acordei assim, meio ainda em choque. E naquela noite Deus me ungiu, pastor, e disse, Senhor, agora eu falta um homem, mas eu descansei o meu coração. Passando esse tempo, eu fui ungido a pastor. E começa-se agora a dizer, os profetas, você não vai ficar na cidade, você vai para a zona rural. Eu começo a ter sonhos, eu vejo passando em uma estrada de chão, o carro passa, a poeira me cobre, eu digo, meu Deus, o que é isso? O profeta vem me dizer, olha, Deus disse que tem lugar não é na cidade, que é na zona rural. Eu digo, Senhor, meu Deus, o que é isso? Aí vem outro diz, os 10 profetas, todos dizendo para mim a mesma coisa. Eu estou na casa do pastor presidente, conversando com ele na loja dele. Sai um rapaz do outro lado da rua, ele me conhecia de vista, ele atravessa a rua, chega no meu ombro, bateu, eu preocupado com a situação que eu tinha passado no meu trabalho, ele bate o meu ombro e ele diz, olha, Deus diz para você, varão, para tu não se preocupar com aquele, com ninguém não, com aquele que pode tirar a vida não, se preocupe com aquele que pode ainda tirar a vida, ainda lança a alma no inferno. Eu fiquei assim atônito olhando para ele. Ele disse, olha, e Deus vai abençoar o teu pão e tua água e teus animais. Aí ele olhou para mim, se cria, bateu no meu ombro e disse, se cria animal na cidade? Eu fiquei assim, não falei nada, querido. O que é que eu vou dizer? E ele foi embora, e vai passando o tempo.
A missionária agora arruma esse terreno aqui para mim. E eu vim para aqui, para este lugar. Vim aqui com R$9.000 na mão para construir igreja. Querido, presta atenção numa coisa. E Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Olha, eu quero dizer para você. Aí eu descobri o que era ser vaso. Eu passei por poucas e boas neste lugar. O arrependimento bate. A vontade de voltar vem para o coração. O desespero vem. O arrependimento, quando eu disse, Deus, eu quero ser este vaso. Eu quero ser este vaso nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser pastor. Eu estou vendo hoje, igreja, muitos querendo pastorear, muitos querendo ser pastor. Muitos querendo ser aquele vaso na mão de Deus, mas não sabe o preço que o vaso paga para estar na posição. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Deus, ele começa a trabalhar com o vaso, não é por fora, não. O oleiro pega o vaso, ele começa a trabalhar, não é por fora fazendo o vaso, não. Ele coloca a mão por dentro. O que dá a moldagem do vaso, o que dá o jeito do vaso, é a mão do oleiro que vai transformando o vaso pelo lado de dentro. E quando o oleiro começa a transformar o vaso pelo lado de dentro, dói. A mão começa a transformar, ele começa a dar forma ao vaso com a mão por dentro. Eita glória, você tem que ser transformado por dentro para que o poder de Deus seja manifestado pelo lado de fora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, é bem enfático dizer: temos, porém, este tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí eu quero dizer para vocês, então Deus olha para você, está na peleja, não, está no meio do esgoto. Deus pega, tira ela do meio do esgoto, faz vestir uns vestidos longos, um salto alto, dá um dom para poder pregar, começa a usar de uma forma poderosa, a mulher começa a fica linda na presença de Deus. Deus pega ele, tira do âmbito do mal, da prostituição, do esgoto. Deus derrama graça nele, coloca um paletó nele de grife. Não, este paletózinho feio, não. Começa ele a usar um paletó de grife, todo bonito. Deus dá ele o dom da palavra, Deus dá ele os dons para ele edificar a igreja. Ele tem, e quando coloca, fica todo bonito. Ele esquece que saiu do esgoto, aí começa a se engrandecer, começa a achar que agora é para ela, começa a achar que agora é para ele. Ei, você quer ser válido, você pode até ser, mas você tem que entender, a glória não é para você, a glória é para ele, a glória não é para o homem, a glória é para Deus. A glória nunca vem para mim, a glória é para o Senhor. Irmãos, preste atenção nisso. A glória não vem para mim. A glória não é para mim. A glória é para Deus. Os olhos do povo podem até direcionar para mim, mas a palavra que vem, eu vou colocar ela para o alto. Pregando em um lugar em Salvador, quando eu termino a mensagem, estou em casa, um pastor me liga, pastor, que coisa tremenda, pastor, quero seu telefone, pastor, e não sei o quê, falando comigo. Eu disse, sim, meu irmão, glória a Deus, a glória é para Deus, a glória é para Deus. Eu nunca tomo a glória para mim, a glória é para Deus. Nós temos que entender, a glória não é para mim, aí nem para você, a glória é para Deus. Nós temos que entender uma coisa, preste atenção. Deus não enche vaso cheio, Deus só enche vaso vazio. Deus enche vaso vazio. O vaso pode estar vazio, mas ele quer uma coisa desse vaso vazio, é que esteja limpo por dentro. Esse vaso tem que estar limpo por dentro, para que a mão do Senhor possa se movimentar. O vaso pode até estar rachado. Presta atenção. O vaso pode até estar rachado.
passando pelo mesmo lugar, derramando água. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, queridos: quando o vaso é de Deus, mesmo estando rachado, caindo, derramando água pelas suas brechazinhas, pela rachadura, eu quero dizer, aquela água que cai, se é de Deus, se for de Deus, vai botar a árvore ali fora e vai botar fruto naquela árvore que a água derramar, e este vaso vai regar lá fora e vai regar também dentro da igreja. Sabe por quê? Quando o vaso vem de Deus, mesmo ele estando rachado, Deus trabalha com ele para que ele faça a obra lá fora e faça a obra dentro da igreja. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos: ser vaso não é brincadeira, não. Estar na presença de Deus, ser usado por Deus, não é de qualquer forma. Não é você vindo para a igreja quando você quer vir, se colocou, teve oportunidade, falou, voltou para casa. Não, não é isso não. Fazer a obra de Deus tem que ter um posicionamento com Ele, tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz, tem que estar disponível 100% para Ele, para quando Ele disser: filho meu, vai, você tem que ir, filho vem, você tem que vir, faz, eu tenho que fazer, não faz, não vou fazer, Senhor, mas isso aqui eu tinha que fazer, e Ele diz: não faz, você tem que obedecer. Mas para você ser esse vaso, você tem que passar por isso. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele passou por isso. Isto que ele passou para os Tessalonicenses foi perseguido. Mas Jesus não mentiu. Disse que ele era vaso escolhido, sim. Mas que ele ia ver quanto ia padecer pelo nome dele. Temos que ter isso nos nossos corações. Irmãos, eu vejo alguns pregadores dizer que servir a Jesus é fácil. Que nós que dificultamos servir a Cristo. Mas eu prefiro dizer para vocês que essa conversação deles, esse ponto de vista que eles têm, fique para eles. Irmãos queridos, servir a Jesus é gostoso, mas não é fácil. Fácil para aquele que quer facilidade no Evangelho. É fácil para aquele que quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. É fácil para aquele que não tem um compromisso profundo com o Senhor. É fácil para aquele que vive seus próprios pontos de vista, fazendo aquilo que quer e dizendo que é cristão. É fácil. Quando ele perceber que servir a Deus por ter um dono, ele não pode mais se vestir, queridos, como ele se vestia. Ele não pode mais andar com quem ele andava. Ele não pode mais frequentar lugar que eles frequentavam. Deus vai podando a sua vontade. E se você permanece na sua vontade, você está distante da vontade dele, está distante da vontade do Senhor. Portanto, servir a Deus da forma, com esse ponto de vista, é fácil. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que quero, eu me visto como eu quero, eu ando com quem eu quero, eu ouço aquilo que eu quero, eu falo aquilo que eu quero. Eu quero dizer, servir a Jesus dessa forma você pode até servir, querido, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não vai alcançar o reino de Deus. Você está dentro da igreja, abrindo a porta larga, mais ainda, para ficar mais larga, para naquele grande dia você ter encontro com Satanás nas trevas. Este é o caminho daquele que quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Na maioria das minhas pregações, esta palavra sempre uso, queridos. Se você olhar as minhas mensagens, você vai ver: não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Não faça, porque você vai se perder no caminho. Eu costumo dizer, irmãos, que dentro da igreja, dentro das igrejas, muitos
vão perecer, estão enganados dentro das igrejas, achando que vão para o céu, achando que já estão salvos, achando que quando a trombeta tocar, ele vai ser o primeiro a subir. Antes que os mortos subam, que sejam ressuscitados, subirão primeiro. Eles acham que vão subir até primeiro. Muitos estão no engano. Eu não consigo entender que tipo de Bíblia estes cristãos estão lendo. O meu coração arde de tristeza da forma que eu vejo alguns cristãos. Mas estes mesmos cristãos, nós como os pastores, não podemos nem sequer exortar ou aconselhar. Se aconselhar, eles estão cheios de Deus, o Deus que ele quer ser cheio, que não é o nosso Deus. Eles não aceitam exortação e nem orientação. E os nossos corações doem porque vê a perdição alcançando, a vida de Cristo se aproximando. Não tem uma transformação. A palavra está sendo pregada, embora em todas as palavras estão sendo pregadas, falando de um evangelho profundo, mas está sendo pregada. E mesmo na pregação profunda, muitos estão negligenciando isto. Qual será o futuro de uma pessoa dessa? Por isso que eu costumo dizer, servir a Cristo não é fácil, mas é gostoso. Em tudo que eu digo, queridos, que você vinha fazer na terra, eu quero que você entenda isso. Vale a pena. Tudo isso vale a pena. Como eu gravei um vídeo ontem, estamos no último minuto. Jesus está às portas. Não desista. Persevere. Busque posicionamento com esse Deus. Porque a trombeta vai tocar e você vai subir para ter um encontro verdadeiro com Ele. Você vai conhecer face a face. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.